natureza e o universo têm os seus ciclos. Tudo é mudança. A falta de entendimento e aceitação da mudança afeta a saúde mental de forma negativa, podendo levar à depressão. Diretamente das páginas da revista Esfinge para o podcast da Nova Acrópole, o artigo de hoje é Saúde Mental. Durante o longo período no qual a humanidade sofreu com a pandemia da Covid-19, emoções como solidão, angústia, medo e ansiedade tornaram-se nossas companheiras. De acordo com o Fundo de População das Nações Unidas, depressão, ansiedade e o estresse pós-traumático foram sentidos por 86% da população brasileira. Esse é um tema importante, e os mestres de sabedoria podem nos ensinar como lidar com emoções e sensações ruins que afetam a nossa saúde mental. Os filósofos acropolitanos Bernardo Norá, médico e diretor do Instituto Serafes no Brasil, e Valéria Barreto, psicóloga e coordenadora nas escolas da capital paulista, Grande São Paulo e Litoral, fizeram um diálogo inspirado em Platão e tantos outros mestres da sabedoria sobre saúde mental e bem viver. Um dos principais pontos desse diálogo alerta que é preciso aceitar que na vida a única certeza é a mudança. A falta de compreensão e aceitação sobre as incertezas da vida são os principais motivos para a formação da ansiedade e depressão. Há uma falsa expectativa que a vida é uma caminhada de progresso interminável, uma busca pela perfeição que não existe nesse mundo. E essa visão da vida leva a um automatismo que não percebe que as incertezas são naturais. Tudo muda na natureza. A idade, o corpo, as situações cotidianas. Além disso, há o desejo do controle. Controlar para ter bom cargo na empresa, para ser um bom pai, uma boa mãe, ser um bom filho, ser um bom cônjuge e para poder cumprir com tudo que é chamado de sucesso. Dar conta de tudo, isso esgota a saúde mental, porque busca-se um controle de tudo e perde-se o controle de si mesmo. Por isso, quando aparece um problema financeiro ou de saúde ou qualquer outra questão mais séria, há uma desestabilização emocional. As crises aparecem para mostrar que há uma necessidade artificial e impossível de controle e constância. E as pessoas mais sensíveis e que não sabem lidar com as emoções que essas situações de estresse geram, sofrem com uma descompensação psíquica desgastante. A psique descontrolada resulta em uma ansiedade desequilibrada que adoece. Por isso precisamos de uma educação que nos ensine a lidar com nossas emoções e faculdades mentais. Platão, Siddhartha, Buda e tantos outros mestres de sabedoria nos ensinam que a concentração, a atenção, a imaginação, a inteligência, o temperamento, o caráter são importantes para um fortalecimento lógico-mental que ajuda o ser humano a lidar melhor com questões emocionais desgastantes. Claro que não devemos negar os casos de doença mental que pode ser de nível genético e físico, os quais a pessoa precisa de atendimento de um especialista. Mas às vezes a pessoa passa por crise de ansiedade e ninguém nunca a ensinou a fazer uma respiração profunda, um exercício simples que pode ajudá-la a suportar uma crise emocional. Pelo contrário, a sociedade contemporânea volta-se para o uso exacerbado de medicação que adormece os sintomas sem de fato tratá-los. É um sintoma da nossa sociedade, não enfrentar a dor. E se não existe uma educação psíquica, existe o controle das emoções pela medicação. E como o aparelho psíquico não é concreto, não há remédio para a psique, mas para o corpo. A medicação ou a droga, em alguns casos,
tentam consertar todas as debilidades físicas causadas pela depressão. Valéria e Bernardo, inspirados em Platão, nos dão dicas valiosas e práticas para a nossa educação emocional e elevação da psique. Em diferentes obras, Platão propõe métodos para ensinar as pessoas a lidarem não só com o sofrimento físico, mas também com o sofrimento da alma, a tristeza, o medo, a raiva. Para as doenças da alma, a arte. Busque rodear-se de beleza e de alegria. Coisas alegres e elevadas como músicas, leituras, poesias, um conhecimento filosófico das artes como um veículo de autoconhecimento e desenvolvimento dos valores humanos. Esse é um processo que gera fortalecimento interior para vencer as fragilidades da alma. Para o sofrimento físico, exercícios e alimentação saudável, com moderação, são fundamentais para o tratamento e prevenção da depressão e ansiedade. Exercícios de alongamento, relaxamento, ajudam a concentração e arquiteta a mente. Evitar o consumo de açúcar, que é estimulante e contraindicado em casos de ansiedade. Consumir frutas e verduras, arroz e feijão, alimentos que fornecem vitaminas, proteínas e aminoácidos importantes à saúde mental. E para aqueles que convivem com pessoas fragilizadas emocionalmente, é importante sermos solidários e voluntariosos. Devemos ser um ponto de atenção, compreensão e ajuda. E evitar fazer julgamentos dizendo que é frescura ou preguiça. Devemos estar sempre atentos, não ignorar sinais como tristeza constante, falta de apetite, agressividade, ou pensar que só disse aquilo da boca para fora. Na dúvida, busque orientação profissional para não deixar a situação se agravar. O estudo da filosofia e sua prática por meio de um bem viver é uma ótima ferramenta nesse processo de conhecer a si mesmo, de formação emocional e física, de desenvolvimento de virtudes e valores que nos ajudam a lidar com as questões da psique. Um diálogo possível com os mestres, sábios e filósofos, que nos ajudam a viver melhor com autoconhecimento e fortalecimento interior. As reflexões desse podcast foram retiradas da entrevista especial Saúde Mental e a Filosofia, um diálogo para o bem viver, com Valéria Barreto e Bernardo Norá, escrito por Márcia Garçom. Veja mais artigos no site revistaesfinge.com.br e nos siga no Instagram, @Revista Esfinge. Eu sou Emily Penha, voluntária da Nova Acrópole.